Vale a pena viver essa cultura do sacrifício? A gente cresceu ouvindo a mesma ideia, repetida de várias formas. Quanto mais você se sacrifica, mais valor você tem. Quanto mais você se cansa, mais digno você é. Como se viver esgotado fosse uma medalha. Como se estar sempre ocupado fosse prova de que sua vida está indo para algum lugar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, de verdade. E se isso for uma armadilha? E se a gente tiver sido condicionado a viver uma vida inteira de esforço, sem nunca parar para questionar se esse esforço faz sentido? Porque, olha ao redor, a vida virou uma produção infinita. Acorda, trabalha, corre, resolve problema, dorme cansado e repete. E no meio disso tudo, existe uma promessa silenciosa. Depois você aproveita, depois você descansa, depois você vive, aproveita enquanto você está jovem. Mas às vezes, quando a gente chega numa idade mais avançada, a gente não tem nem energia para aproveitar. E esse depois, às vezes nunca chega. Se é que vamos estar vivos, né? Nesse depois. O sistema que a gente vive hoje meio que empurra isso pra gente o tempo inteiro. Ele te quer produtivo, ocupado, correndo. Porque uma pessoa cansada não questiona. Uma pessoa exausta não para pensar se a vida que ele está vivendo realmente faz sentido. E aí você começa a confundir as coisas importantes. Você começa a achar que sofrer é sinônimo de evoluir, que abrir mão de tudo é um sinal de força, que viver para trabalhar é normal. Só que na minha percepção não é. Existe uma diferença muito grande entre se sacrificar por um propósito e transformar a sua vida inteira em um sacrifício sem sentido. Porque sim, abrir mão de coisas faz parte da vida de vez em quando. Se dedicar, trabalhar, correr atrás, tudo isso é necessário em algum momento. Mas tem que ter um porquê, tem que ter um limite. E tem que fazer algum sentido. O problema é quando isso tudo vira um estado permanente. Quando você não sabe mais desligar. Quando você não consegue mais aproveitar nada sem sentir culpa. Quando até descansar parece ser errado. Aí já não é mais disciplina, é prisão. E o mais louco é que no meio disso tudo a gente vai perdendo o que realmente importa. A vida não é feita só de grandes conquistas. Ela é feita principalmente de momentos simples do dia a dia. Se acordar, tomar um café tranquilo, conversar, uma conversa de verdade, um tempo em paz, sem pressa, a sensação de estar presente na sua própria vida. Mas quando você está preso nesse modo de produção constante, você não vive isso, você só passa por isso. Aí chega uma hora que você precisa encarar uma verdade que ninguém gosta muito de falar. A nossa vida é limitada, você vai morrer. Não é para ser algo pesado ou assustador, é a vida, é a realidade. E talvez seja justamente por isso que se dá valor para tudo. Porque quando você entende que seu tempo aqui é limitado, você começa a perceber que não faz sentido gastar sua vida inteira produzindo. Não faz sentido viver sempre cansado, sempre adiando o que importa, sempre deixando a vida para depois. Porque no final, não vai ser o quanto você produziu que vai pesar. Vai ser como você viveu. Vai ser se a sua vida fez sentido para você. Se você teve um momento de paz, se esteve presente. Se você viveu algo real. Ou só ficou aí correndo o tempo inteiro.
E quando eu falo aproveitar a vida, não é sobre exagero, não é sobre se perder, não é sobre viver no automático buscando prazer vazio, sexo, drogas. Não é sobre isso. É sobre viver uma vida que faz sentido para você. É sobre fazer coisas que têm valor para você. É sobre construir uma vida que você olha e fala: isso aqui vale a pena. É sobre ter momentos bons de verdade. Sobre sentir prazer nas coisas simples. Sobre não precisar fugir da sua própria rotina. Porque tem gente que vive esperando o final de semana para se sentir vivo, esperando férias, esperando algum momento específico. Mas e o resto da sua vida, né? O dia a dia vai ser só espera? Uma vida de verdade não deveria ser assim. Você vive 2 dias e 5 dias só espera, fora quem trabalha 6. E no meio disso tudo ainda tem um ponto ainda mais interessante, profundo. Quando a sua vida não tem um centro, um propósito maior, qualquer coisa vira prioridade. E normalmente esse qualquer coisa vira só produção, dinheiro e validação. Coisas que nunca são o suficiente. Mas quando você começa a alinhar a sua vida com algo maior, Deus, propósito, tudo muda de lugar. Você entende que a vida não é só correr, que não é só conquistar, que não é só provar alguma coisa para alguém. Você começa a buscar paz, propósito, direção, e isso muda completamente a forma como você vive. Você continua se esforçando, continua trabalhando, continua buscando crescer. Mas agora não é mais um sacrifício vazio. Agora tem sentido, agora tem equilíbrio, agora você vive, não só existe. Porque no fim das contas, vale a pena se sacrificar por algo que constrói a sua vida, mas não vale a pena sacrificar a sua vida inteira. Não vale a pena trocar todos os seus dias por um futuro que talvez nunca chegue. Não vale a pena viver cansado, sempre correndo e esquecer de viver de verdade. Não vale a pena viver um pesadelo em busca de um sonho. Porque no fim, não é o sistema que vai lembrar da sua vida. Não é o quanto você produziu que vai definir tudo. É você. É a forma como você viveu cada dia. É o sentido que você deu para a sua caminhada. E se você esteve presente, ou só passou tudo no automático? Então talvez a pergunta não seja o quanto estou produzindo. Talvez a pergunta seja: essa vida que estou vivendo faz sentido para mim? Porque se eu não fizer, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja só o sacrifício errado.